Beleza, vamos lá então, galera. Agora sim, estão vendo minha tela aí? A gravação começou. Nós já estamos corrigindo aqui a lista movimento circular 1. E vocês me disseram que está faltando a 8 e a 9, é isso mesmo? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá corrigir isso aí. Considere as afirmações acerca do movimento circular uniforme. Não há aceleração, pois não há variação do vetor velocidade. Bom, senhores, sabemos que a velocidade é uma grandeza vetorial, portanto representada por um vetor, e ela tem módulo, direção e sentido, né? Quando o movimento é circular, a direção do vetor velocidade muda constantemente, verdade? Você sabe que ela é sempre tangente à trajetória. Então, em cada ponto da trajetória, a velocidade tem uma certa direção. E quem muda a velocidade é a aceleração, não é verdade? Então, aqui a gente precisa da aceleração, que é chamada de centrípeta. Ela tem esse nome porque aponta para o centro de curvatura, certo? É ela que é responsável pela mudança da direção. Então, quando ele fala aqui que não há aceleração, mentira, né? Pois há sim variação do vetor velocidade, não no módulo, mas na direção. Afirmação 2. Aceleração é um vetor de intensidade constante. Bom, a aceleração do movimento circular uniforme é a centrípeta. E ela tem intensidade constante sim. Por quê? A gente sabe que a aceleração centrípeta ela é dada por V2 sobre R. Tal que V é o módulo da velocidade. E a gente sabe que no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, porque é uniforme, não é verdade? E o raio é o raio da trajetória, que também é constante, né? Claro, porque a trajetória é uma circunferência, tá? Então, a aceleração é um vetor de intensidade constante? Sim, isso aí está certo. A direção da aceleração é perpendicular à velocidade e ao plano da trajetória. Bom, como a velocidade é sempre tangente à trajetória e a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro de curvatura, as duas têm que ser perpendiculares. Na verdade, a aceleração centrípeta tem que ser sempre perpendicular à velocidade. Então, essa parte aqui está certa, ó. É perpendicular à velocidade? Sim, isso aí beleza. Só que depois ele fala, e ao plano da trajetória. Será que isso é verdade, hein? Primeiro, o que é um plano? O plano ele é definido por duas retas. Por exemplo, olha só. Imagina a gente tem aqui uma reta, tá? Uma outra reta aqui, ó. Essas duas retas, elas definem um plano. Esse plano aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma folha. A folha é um plano, uma folha de papel. A tela do seu computador é um plano. Então, olha só. Aqui o vetor velocidade e a trajetória estão no plano da tela do seu computador. Certo? É a superfície, é um plano. O vetor aceleração, ele é perpendicular a esse plano? Não. Como seria perpendicular a esse plano? Entrando ou saindo da tela. Isso seria perpendicular ao plano. Não é esse caso. Ela é perpendicular à velocidade, mas ela está contida no plano, portanto, ela é paralela ao plano. Então, isso daqui é mentira. Falso. Então, somente a 2 é correta. Resposta letra B. Beleza, galera? Dúvidas? Tranquilo aí, gente? Pode para a próxima? Tranquilo. Então tá. Uma partícula percorre uma trajetória circular de raio 10 metros com velocidade constante. Então, a gente tem aqui a trajetória circular. Ela tem raio de 10 metros. De raio. Com uma velocidade constante em módulo, gastando 4 segundos no percurso de 80 metros.
Assim sendo, o período e a aceleração desse movimento serão respectivamente iguais a... Bom, como o movimento ele é uma trajetória, né? Ela é circular com velocidade constante, nós temos a aceleração centrípeta, que é dada por V2 sobre R. Beleza? Olha só, a aceleração centrípeta vai ser... Quanto que vale a velocidade, hein? Bom, a gente não tem a velocidade, mas nós sabemos que velocidade é distância por tempo, né? Porque é movimento uniforme. Sempre que for uniforme, podemos utilizar Deus vê tudo, velocidade igual a distância por tempo. E ela percorre 80 metros, né? Cadê? 80 metros em 4 segundos. Então, a gente tem aí uma velocidade de 20 metros por segundo. Agora que eu sei a velocidade, eu consigo encontrar a aceleração centrípeta, que fica 20 ao quadrado sobre o raio, que é 10. Então, a gente tem 20 vezes 20 sobre 10. Corta aqui. Então, a gente tem 40 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a aceleração. Mas ele quer também o período, né? Período, tempo que leva para dar uma volta. E aí, como é que nós vamos encontrar esse período, hein? Nós sabemos que a velocidade linear ela é 2πr sobre o período. Mas nós já sabemos a velocidade. Ela vale 20. Então, 20 é igual a 2π, o raio que é 10, sobre o período. Então, o período é igual a 20π dividido por 20. Isso dá π segundos, ok? Então, resposta letra que dá 40 e π, né, segundos. Resposta letra E. Beleza, gente? Dúvidas? Professor, peraí. Aquela ali, V é igual a 2πr, aquilo é o que mesmo? Velocidade... Isso aqui é o que é a velocidade linear, né? Ou tangencial. Ah, tá. Beleza? Só um segundo, que eu só vou olhar um negócio aqui que eu anotei para ver se eu tenho mais uma dúvida. Aham, fica à vontade aí. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a lista 2. Tipo, eu fiquei meio em dúvida, eu poderia usar qualquer velocidade? Eu poderia usar a velocidade angular também? Tipo, não faria diferença? Só que eu quero a frequência, né? O problema é que a gente não sabia, né, a velocidade angular. A gente não sabe. Velocidade angular é 2π sobre o período. Bom, se você tem a velocidade angular, beleza, você acha o período, mas a gente não sabe quanto que ela vale. Ah, tá. E a outra ali a gente conseguiu, né? A velocidade linear. Sim, ela a gente já conhecia, por quê? Porque a questão deu a distância e o tempo. Então nós achamos ela primeiro, sacou? Aham. Então beleza, mais alguma dúvida, gente? Vamos para a lista 2 então? Questão 1. O menino passeia um carrossel. Sua mãe do lado de fora do carrossel observa o garoto passar por ela a cada 30 segundos. Determine a frequência do carrossel em Hertz e RPM. Professor, o que é RPM? RPM significa rotações por minuto. Quantas voltas ele dá em 60 segundos, em 1 minuto, tá? E em Hertz, a unidade Hertz é rotações por segundo. Opa. Beleza? Pois não? Quando eu vi RPM pela primeira vez em física, eu falei, uai, o que é isso? Pra mim, RPM era só uma banda. Tem uma banda, né, que chama RPM. Como é que ele chama? Paulo Ricardo, né? Muito boa, eu gosto muito. Sensacional. Olha só. Determine a frequência em Hertz
e em RPM. Bom, que informação é essa, hein? Observa o garoto passar por ela a cada 30 segundos. O que isso significa? Que ele leva 30 segundos para dar uma volta. E a gente chama essa grandeza de quê? De período. Ele tem um período de 30 segundos. Certo? Período é o tempo que leva para dar uma volta. Certo? E a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então é 1 sobre 30 Hz. Beleza? Pode deixar assim, professor? Sim, pode deixar assim, porque vai dar uma dízima. Melhor deixar a fração mesmo. 1 sobre 30 Hz, tá bom? Agora ele quer também em RPM. E aí, hein? Como é que a gente faz? Bom, se ele dá 1 sobre 30 voltas, 1 dividido por 30, né? Voltas por segundo, em 1 minuto, ele vai dar quantas voltas? Basta você multiplicar por 60. Né? Em 1 segundo ele faz isso de voltas. Então em 60 ele faz quantas? Só multiplicar. Aí vai dar em RPM, rotações por minuto, tá bom? Então a gente tem uma frequência 60 por 3 dá 2 RPM. Beleza, senhores? Dúvidas? Simples, né? Muito fácil. Isadora, você está acompanhando aí, Isadora? Você não tem dúvida não, Isadora? Ou você voltou a dizer? Eu fiz o 1 dividido por 30, né? Continua sendo a mesma coisa, né? Tipo... Sim, você dividiu aqui. Efetuou essa divisão. Foi isso que você fez? Sim. Tá, exatamente. Pode fazer, não tem problema não. Mas eu acho mais interessante a gente deixar assim, né? Porque isso daí vai dar uma dízima, né? Vai dar 0,03333, né? Então melhor deixar assim. Tá bom? Beleza. Um minutinho. Tudo bem. Então, questão 2 agora. Um pêndulo oscila de um ponto A a outro ponto B em 3 segundos. Qual é o seu período e sua frequência? Bom, então ele leva 3 segundos para ir de A até B. Isso é o período? Não. O período é o tempo para repetir um ciclo. Ou seja, é o tempo para ele sair de A, ir para B e voltar para A. Isso é um período, tá? Então, 3 segundos é meio período. Então, o período aqui, ele é de 6 segundos, o dobro, certo? E a frequência? Frequência é o inverso do período, portanto, 1 sobre 6 Hz. Beleza, gente? Dúvidas? O período não necessariamente tem que ser uma volta completa? É o que o ciclo for, então? Exatamente. O período e frequência estão associados com oscilações, né? Com coisas que se repetem. Então, não necessariamente tem que ser uma volta. Né? Qualquer coisa que se repete, o tempo para repetir, a gente chama de período, e o número de vezes que se repete por segundo, a gente chama de frequência. Sacou, Ana Luísa? Ah, então tem a ver com essa ideia de repetição de algo. Isso, exatamente. Oi, Sofia. Então, não precisa a gente saber onde é que tá o A, onde é que tá o B. Só dele ir e voltar, a gente já sabe que o período dele é 6, então, né? Sim. Agora, eu não entendi por quê. A gente sabe onde que é A e B. Não, tô falando, tipo assim, é porque eu fiquei em dúvida se a gente precisava saber ângulo ou quanto conferência eles... Não, aqui não precisa disso, não. Tá bom? Agora, De boa. no ano que vem, aí nós vamos aprender aqui nesse tipo de movimento a calcular o período e a frequência, né? Porque aqui ele te deu uma informação para você achar o período, né? O dobro ali, beleza. Mas aí ano que vem nós vamos aprender a calcular o período conhecendo o tamanho do pêndulo.
Movimento harmônico simples, tá bom? Questão 3. A frequência e o período dos minutos de um relógio são respectivamente. E aí? Ele quer saber a frequência e o período do ponteiro dos minutos de um relógio. Bom, o período é o tempo que ele leva para dar uma volta. E, gente, o ponteiro dos minutos leva quanto tempo para dar uma volta? 60 minutos, certo? Ou seja, 1 hora. E 1 hora tem 3.600 segundos. Basta você fazer 60 vezes 60, tá? E a frequência? Frequência é o inverso disso. 1 sobre 3.600 Hz. Portanto, resposta, 1 sobre 3.600 Hz, 3.600 segundos, letra A. Oi, Isadora. Tinha que deixar, tipo, em segundo? Assim, 3.600 ou podia manter como um negócio lá? Olha só, se a gente tivesse resposta correta e o período em minutos, aí a gente teria que deixar em minutos para responder, entende? Mas aqui está errado, né? Porque se o período ele é de 60 minutos, sim, isso é verdade. Só que a frequência não é 1 sobre 60 Hz. Porque para dar em Hertz, você tem que passar para segundo. Entendeu, Isadora? Ah, tá, entendi. Então, beleza. Próxima questão. Em um relógio convencional, como mostrado na figura, o ponteiro das horas gira com movimento uniforme de frequência F. A Terra também gira em torno de seu eixo, com movimento uniforme de frequência F'. Calcule a razão F sobre F'. Em outras palavras, ele quer saber quantas vezes a frequência do ponteiro das horas é maior do que a frequência da Terra girando. Beleza? Chegou no chat aqui Isadora perguntando letra A. Isso, Isadora. A 3, né? A 3 é a letra A aqui. Isso. Bom, então vamos lá. Vamos calcular essa frequência aí. Frequência é o inverso do período, né? Então, a frequência dos ponteiros das horas, né? Que é aquele que é, deixa eu ver aqui. Isso, do ponteiro das horas. Vai ser 1 sobre o período que leva para ele dar uma volta. E vamos ver, quanto tempo leva, senhores, para o ponteiro das horas dar uma volta no relógio? Quanto tempo leva? Vamos ver se vocês acertam. 12 horas? Isso, Isadora, muito bem, 12 horas. 12 horas, tá? E a frequência da Terra girando? Em quanto tempo leva para a Terra girar? Hein, gente? Alguém? 24 horas, né? Quase isso. Quase 24 horas. O dia não tem exatamente 24 horas. Então, aí esse cara aqui é o F', né? E ele quer saber quanto que vale o F dividido por F'. Isso dá 1 sobre 12, sobre 1 sobre 24, que é a mesma coisa, isso aqui é a divisão de fração, conserva a primeira, eu multiplico o inverso da segunda, isso dá 2, beleza? Não tem unidade, né? Porque a hora que corta com hora, sobra 2. O que isso significa? Que a frequência do ponteiro das horas em um relógio é 2 vezes maior do que a frequência de rotação da Terra. Oi, Isadora. Mas, tipo assim, você não manteve em hora? Não era pra passar pra segundo que você tinha me falado o negócio? Mas aqui é indiferente, minha querida. Por quê? Nós estamos dividindo um pelo outro. Então, independente da unidade que você usar aqui, ela vai cortar. Então, a proporção se mantém. Então, é um serviço à toa. Tipo assim, aqui, ó. Vamos supor que eu vou passar isso aqui para segundo. Então, como que fica? Ó? F sobre F' vai ser 1 sobre 12. Aí eu vou passar isso aqui para segundo, tá? Então, eu tenho que multiplicar por 60, porque
Cada hora tem 60 minutos, e eu tenho que multiplicar por 60 de novo, porque cada minuto tem 60 segundos, né? Então são 12 vezes 60 vezes 60. Dividido. Se eu fizer a mesma coisa aqui com o período da Terra, que vai ser 24 vezes 60 vezes 60, agora sim está em segundos, né? O que vai acontecer? Corta tudo. Então é a mesma coisa de não fazer nada. Entendeu, Isadora? Entendi. Então, beleza. Questão 5. Quem está na Terra vê sempre a mesma face da Lua. Isso ocorre por quê? Sabia disso, gente? Nós sempre enxergamos a mesma face da Lua. Ninguém nunca viu o outro lado da Lua, acredita? Quer dizer, na verdade já. A NASA mandou uma sonda do outro lado da Lua para ver o que tem lá atrás. E descobriu que é igualzinho na frente, cheio de buraco. Mas por que a gente sempre vê? Aí a Ana Luísa dizendo, não vemos The Dark Side of the Moon. Exatamente, apenas no Pink Floyd. Né, Ana Luísa? Só lá. E aí, cara? Por que isso acontece, hein? Imagina a Lua girando em torno da Terra. Inclusive, gente, hoje, do ano da Lua, é periélio da Lua, né? A Lua está mais perto da Terra. Inclusive, hoje vai ter um eclipse, né? Um eclipse lunar. Não tenho certeza se daqui a gente vai conseguir observar, não. Tenho que verificar isso, mas hoje vai ter. Mas e aí, por que a gente sempre vê a mesma face da Lua? Alguma ideia? É porque a rotação dela tem o mesmo período que a translação? Muito bem, Sofia. A gente não consegue ver. É isso mesmo, cara. Vocês entenderam o que Sofia disse? A Lua, imagina, a sua cabeça é a Terra. E a Lua é a sua mão. Tá bom? A Lua girando em torno de sua cabeça, a mão girando em torno da cabeça. Só tem um jeito do seu polegar sempre ficar virado para sua cabeça. Dessa forma, você nunca vai ver do outro lado da sua mão. Como? Se além da sua mão girar em torno da sua cabeça, ela também tem que girar em torno dela mesma. E o tempo que ela tem que levar para dar uma volta na sua cabeça tem que ser o mesmo tempo que ela tem que levar para dar uma volta nela mesma. Dessa forma, sempre o seu polegar vai ficar voltado para a sua cabeça. Sacou? Então, o período de rotação e translação da Lua são iguais. Ou seja, o dia da Lua é igual o ano da Lua. O dia é o tempo que leva para dar uma volta em torno do próprio corpo celeste, né? E o ano, para dar uma volta em torno do astro que ele orbita. Então, o dia da Lua é igual o ano da Lua. Beleza? Resposta letra C. Dúvidas, gente? Sem dúvidas? Então, bora para a próxima. Questão 6. Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. O período em segundo e a frequência em segundos a menos 1 do movimento são, respectivamente. Primeiro, professor, o que é essa parada aí de segundos a menos 1? O que será isso, hein, gente? Vou mostrar para vocês, olha só. Período, a gente sabe que é o inverso da frequência, né? E frequência é o inverso do período. Então, a partir dessa equação, a gente tira que a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo é a mesma coisa que segundo elevado a menos 1. Não é verdade? Porque você pode inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Então, 1 sobre segundo é a mesma coisa que segundo a menos 1. E a gente chama isso de hertz. Tá? Então, unidade de frequência é segundo a menos 1 ou hertz.
É a mesma coisa, tá bom? Então tá, e aí? Se ele dá 20 voltas em 10 segundos, quantas voltas ele dá em 1 segundo? Basta a gente dividir o número de voltas pelo tempo. Então, a gente tem 2 voltas por segundo. Então, a gente tem uma frequência de 2 Hz. Beleza? Agora, e o período? O período é o inverso da frequência, ou seja, 1 sobre 2, 0,5 segundos. Então, ele leva meio segundo para dar uma volta. Dúvidas? Então, o período é 0,5 e a frequência 2, né? Resposta letra A. Beleza, gente? Dúvidas? Ali, quando você foi fazer a frequência, você pegou 10 voltas sobre 10 segundos. Você pegou o tempo mesmo ali que você tinha. Não tem nada Isso. a ver. O 10 não era o T, não, né? Não. O 10 é o tempo que ele levou para dar 20 voltas. Mas o período é o tempo para dar uma volta. E a frequência é o número de voltas em 1 segundo. Então, a gente tinha que dividir 20 por 10 para ter quantas voltas ele dava em 1 segundo. Sacou? Aí depois você quer achar o período e aí você pega aquela ideia de ser inverso à frequência, né? E aí já tem a frequência. Exatamente. Beleza? Uhum. Próxima questão. Questão 7. Para dar o efeito da saia rodada, um figurinista da escola de samba coloca sobre as saias das baianas uma armação formada por 3 tubos plásticos, paralelos e em forma de bambolês, com raios aproximadamente iguais, R1 meio metro, R2 igual a 0,75 metros e R3 igual a 1,20 metros. Pode-se afirmar que quando a baiana roda, a relação entre as velocidades angulares respectivas aos bambolês 1, 2 e 3 é... Então, ele quer uma relação aqui matemática entre as velocidades angulares. Senhores, o que é velocidade angular? É o ângulo dividido por tempo. Então, a velocidade angular é o ângulo dividido por tempo. Ou, se você quiser, no movimento circular uniforme, isso também é igual a 2π sobre o período. Tá? Isso aplicando em uma volta, a gente chega nessa equação. Bom, quando um bambolê dá uma volta, os outros dão uma volta também ou não? Sim, não é verdade? Quando a baiana dá uma volta, toda a saia dela dá uma volta. Ela não vai ficar para trás. Senão ela vai ficar enroscando na saia dela, não vai dar certo, né? Então, o ângulo é o mesmo, porque o ângulo para dar uma volta é 360 graus ou 2π radianos, né? Então, as velocidades angulares são iguais. Resposta letra E. Opa, desculpa, não, cadê? Letra C aqui, tudo igual. Tá bom? Dúvidas, senhores? Dúvidas? Por mim tá de boa. Então tá. Então bora para a próxima, questão 8. Um trator tem rodas traseiras maiores do que as dianteiras e desloca-se com velocidade constante. Pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, os módulos das velocidades lineares de qualquer ponto das bandas de rodagem das rodas da frente, VF, e de trás, VT, e os módulos das velocidades angulares das rodas da frente, ômega-F, e de trás, ômega-T, são... Bom, senhores, quem define a velocidade das rodas é a velocidade do trator. Tem que ser a mesma, certo? Por quê? Senão ocorre deslizamento. E é uma coisa super interessante, cara. Olha só que coisa legal. Imagina, tá aqui a roda, né? E aqui está a superfície. Beleza? Olha só que coisa estranha, gente. Olha como é legal. A velocidade do trator é para frente.
certo? Essa aqui é a velocidade do trator. Mas lembra que a velocidade da roda, né, na circunferência, ela é sempre tangente à trajetória? E como a roda tem que girar nesse sentido horário para o trator ir para frente, a velocidade desse ponto aqui da roda é para trás, certo? Porque ela é sempre tangente à trajetória. E olha que bacana. Só tem um jeito da roda não deslizar sobre o chão. Se a velocidade com que o trator vai para frente foi exatamente a mesma com que a roda vai para trás. Olha que bacana. De tal forma que a velocidade resultante é zero. O que isso significa? Em outras palavras, quando uma roda está girando, um automóvel está andando, alguma coisa assim, sempre que o pneu toca no chão, o pneu está em repouso. Sempre. Independente da velocidade do carro. O carro pode estar a 200 km por hora. Quando o pneu encosta no chão, ele está em repouso. A velocidade dele é zero em um instante de tempo. Tá? Em um instante muito pequeno. Tá bom? Lógico, se ele tiver uma velocidade diferente de zero, ele está deslizando sobre o chão, ele está derrapando. Certo? E quando o carro está andando, ele sai deslizando no chão. Bom, então a velocidade do pneu, independente do tamanho do pneu, vai ser a velocidade do trator. Certo? Então a resposta ou é D ou é E. A Isadora diz, meu pai amado, que doideira. É, Isadora, legal, né? É a mesma coisa da gente quando nós estamos andando, né, Isadora? Independente da velocidade que você esteja andando, você pode estar correndo, não interessa. Sempre o seu pé, ele está em repouso no chão. Toda vez que seu pé toca o chão, ele para. Senão você escorrega e cai. Não é verdade? E só tem um jeito do seu pé ter velocidade zero quando encosta no chão. Se a velocidade com que o seu corpo vai para frente for a mesma velocidade com que o seu pé vai para trás. Assim a velocidade resultante é zero. Beleza? Agora e a angular, gente? Quando o pneu grande dá uma volta, o pneu pequenininho dá mais ou menos que uma volta? Muito mais. Concorda comigo? Ele é pequenininho. Quando o grande dá uma volta, o pequenininho dá um tanto de voltas. Então o ângulo que ele vai varrer é maior, certo? Então a velocidade angular do pneu da frente tem que ser maior do que a de trás. Resposta letra D. Beleza, gente? Dúvidas? Sem dúvidas? Então bora para a próxima. A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo, ponto O. O ponto B dista 1 metro de O e o ponto A 0,5 metros de O. Sabendo que a polia gira com uma frequência de 10 Hz, pede-se o período de rotação de cada ponto. Bom, senhores, o período é o mesmo, né, de cada ponto. Porque a polia, ela é rígida, então quando ela dá uma volta, qualquer ponto da polia tem que dar uma volta, certo? Bom, então se ele tem uma frequência de 10 Hz, o período vai ser 1 sobre 10, 0,1 segundos, beleza? Nos dois pontos. B, a velocidade escalar de cada ponto. Pessoal, que parada é essa? Tem como você repetir? Eu acho que eu ainda estava na outra questão aqui na cabeça, não entendi o que você fez aí. Ah, tá. Você quer perguntar alguma coisa da outra questão, Ana Luísa? Não, eu só acho que eu ainda não estava prestando atenção quando você já começou essa. Tem Tá. de novo a letra A? Claro, claro. Ele fala que tem dois pontos aqui, né, A e B, e que a polia gira com uma frequência de 10 Hz. Bom, independente de onde estejam os pontos A e B,
onde eles estejam, quando um dá uma volta, toda a polia dá uma volta, certo? Então, se a frequência é de 10 Hz da polia, a frequência do ponto A é de 10 Hz, a frequência do ponto B também é de 10 Hz. Mas ele quer na letra A o período, e período é o inverso da frequência. Então, é 1 sobre 10, 0,1 segundos. Beleza, Ana Luísa? Aham, obrigada. Nada. Aí, letra B. A velocidade escalar de cada ponto. Bom, o que é velocidade escalar? É a velocidade tangencial, tá? É a velocidade linear, é o módulo da velocidade. Beleza? E a gente sabe que essa velocidade ela é dada por 2πr sobre o período. Ou, se você quiser, como o período, ou melhor, como a frequência é o inverso do período, então a gente pode escrever que a velocidade pode ser dada por 2πr vezes f. Certo? E aí fica assim, ó. A velocidade vai ser 2π. Vamos pegar a primeira velocidade do ponto A. 2π vezes o raio de A. E o raio de A é de 0,5 metros, certo? 0,5 vezes a frequência, que é de 10. Beleza? Isso vai dar 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 10 dá 10. Então a gente tem uma velocidade de 10π. Velocidade de A. 10π metros por segundo. Tá? E a de B? A velocidade de B vai ser 2π vezes o raio de B, e o raio de B é 1 metro, vezes a frequência, que é 10. Isso vai 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 10 dá 20, então a gente tem 20π metros por segundo, tá bom? Ou seja, a velocidade do B é o dobro do A. Tranquilo? E a velocidade angular de cada ponto? Bom, velocidade angular, nós podemos fazer V igual a ômega R. Ou, se você quiser, também dá para fazer ômega igual a 2π sobre período. Mas aí você vai ter que calcular o período aqui, né? Que é... Na verdade, a gente já calculou o período, né? Que é 0,1 segundo. Mas eu prefiro fazer V igual a ômega R, tá bom? Já que a gente já sabe o V. Então fica assim, ó. A velocidade do ar é 10π, que é igual a angular vezes o raio de A. Quanto que é o raio de A? O raio de A é de 0,5. Pronto. Então a velocidade angular é 10π dividido por 0,5. Isso dá 20π radianos por segundo, tá? Que é a unidade de velocidade angular, né? De ângulo é radianos por segundo, tá bom? Isso aí do A. E do B? Vai ser os 20π dividido pelo raio, que é de 1, né? 1. Isso dá, lógico, 20π radianos por segundo. Pois não, Sofia? Ao invés de calcular 2 vezes, como eu usei a velocidade angular é igual a 2π dividido por período, eu já sabia que ia dar a mesma coisa, os dois, porque não tem raio nessa equação, né? Exato. Aí eu fazer. Isso, exatamente, perfeito, é isso mesmo. Tem que dar o mesmo valor, né? Lógico, porque a velocidade angular tem que ser a mesma aqui, né? Quando um dá uma volta, o outro também dá uma volta. Isso mesmo, Sofia, beleza? Em uma bicicleta que se movimenta com a velocidade constante, considere um ponto A na periferia da catraca e um ponto B na periferia da roda. Bom, o que é isso, professor? Ponto A na periferia da catraca? O que é isso, professor? Esse seria esse ponto aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó.
Tá bom? A catraca é esse cara aqui, né? Essa engrenagem. E o ponto da periferia é o ponto mais extremo aqui da catraca, tá bom? O ponto mais longe do centro. E o ponto B na periferia da roda. Então, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto A. Analise as afirmações. A velocidade escalar de A igual de B? Não, isso é mentira. O que é velocidade escalar, gente? É a velocidade linear, tá? É o módulo da velocidade linear, tá? E ela em A é igual de B? Não, porque a velocidade é dada por 2πr sobre o período. Bom, quando uma dá uma volta, o outro ponto também dá uma volta, certo? Porque são acoplados ali. Porém, o raio não é o mesmo. O raio do ponto B é maior. Então, a velocidade do B tem que ser maior também. Tá bom? Então, isso aqui é falso. A velocidade angular de A é igual a metade de B? Não, isso é mentira. Porque quando um ponto dá uma volta, a roda também dá uma volta, pois são concêntricos e acoplados. Beleza? Então, isso daqui é falso também, né? Velocidade angular de A... Ah, não, desculpe, isso aqui é verdadeiro. Velocidade de A é igual de B, sim, a angular. O período de A é igual ao período de B? Sim, o tempo que leva para dar uma volta é o mesmo. Tá? Então, 2 e 3 são corretas aí. Resposta letra A. Dúvidas, gente? Fácil demais, né? Professor, Diga, Rian. sobre essa parte da velocidade linear, então eu sempre posso comparar com essa fórmula da velocidade que é igual a 2πr sobre o período? Sim, sim. Ah, ok. Tá? Só um detalhe, Rian, que tem uma informação que ajuda a resolver vários problemas de movimento circular e que a equação não mostra isso para a gente, que é a informação de que sempre que duas rodas, duas roldanas, duas polias estiverem acopladas de alguma forma, né, por exemplo, através do chão, por exemplo, aqui a roda, uma roda, ela está acoplada à outra porque elas estão andando aqui sobre a superfície, sobre a mesma superfície. Certo? O que isso significa? Que a velocidade das rodas tem que ser a mesma. E igual a da bicicleta. Não é verdade? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Agora, uma coisa interessante é que quando a bicicleta está indo para frente, esse pontinho do pneu está indo para trás. Certo? E para não ocorrer o deslizamento, a velocidade desse ponto aqui para trás tem que ser a mesma velocidade que a bicicleta vai para frente, para a resultante ser zero. Isso significa que toda vez que o pneu toca o chão, independente da velocidade da bicicleta, o pneu está parado. Sempre, por um instante, a velocidade do pneu é zero. Independente da velocidade da bicicleta. Toda vez que ele toca o chão, ele está parado. E tem que estar, porque senão desliza, escorrega. Aí a pessoa cai. Isso acontece porque a velocidade que a bicicleta vai para frente é igual à velocidade com que aquele ponto está indo para trás. É igual quando estamos caminhando, né? Toda vez que o seu pé toca o chão, ele está parado. Independente se você está correndo, se você está andando, não interessa. Seu pé toca o chão, ele para. Por quê? Porque a velocidade que seu corpo vai para frente é a mesma velocidade que seu pé está indo para trás. Tá? E isso significa que a velocidade das rodas tem que ser a mesma. E essa informação a gente não tem na equação. Então, comparando uma roda com outra, porque essa questão a gente não está comparando uma roda com outra, né? A gente está comparando a catraca com a roda. Mas comparando uma roda com outra, a velocidade linear tem que ser a mesma. Beleza, Rian? Aham. Muito bem. Dúvidas, gente?